E aí, rapaz, como é que vocês estão? Pois é, eu quero fazer um pedido pra vocês. Acho que vocês já olharam aqui na barrinha do tempo que esse vídeo ele vai ter um tempo maior do que o de costume. Então eu te sugiro fazer um café, um suco, um chá, qualquer coisa que seja. E eu te convido para assistir a entrevista que eu dei pro Mirarte, um programa aqui da Mirante FM, uma rádio local aqui da minha cidade. Local? Cidade? Enfim, vocês entenderam. Em que eles me convidaram para falar do meu trabalho envolvendo fotografia e direção de fotografia no clipe da música do rapper Marco Gabriel, na música Chato, que teve participação da poetisa Débora Mello e foi dirigida pela talentosíssima Jéssica Lawane. Isso mesmo, aquela que estava comigo aqui em alguns vídeos anteriores, em qual a gente fez exercício de fotografia criativa usando bastão de luz, e também aquele outro vídeo que eu fiz sobre longa exposição e profundidade de campo, misturando essas duas técnicas. Então eu te convido para conhecer um pouquinho da minha jornada e como é que eu gosto de retratar esse mundo bonito e complexo que a gente vive. E é isso, vamos lá? Que beleza, hein? Hoje muito especial, Mirante aqui na Mirante FM, e a gente está de volta aí, e hoje a gente fala sobre as múltiplas possibilidades do universo da fotografia, viu, Pedro Sobrinho? Sim, João Marcos, e Jonas Sakamoto já na área. Eu quero aqui só aproveitar para mandar um alô pro chefe André Almeida. Opa! De a casa, curtindo o Mirante, curtindo o Mirante FM. Beleza. Gente. Hoje você por lá do sinal, né? Também, né? Tô sabendo. Eu acompanho. Qualquer hora eu vou lá te curtir, viu? De longe, assim, sem você me olhar. Vou lá só pra dançar. Então tá bom. Nesse universo amplo, muitos profissionais se aventuram em diferentes abordagens, né? Retrato, paisagem, fotografia de rua, cotidiano, entre outros. Bom, para a conversa de hoje, estamos recebendo, já está na área, o fundador do Sobre Tatame, um site, né, muito bacana, com a direção do jornalista Jonas Sakamoto, que, além de tudo isso, tem proximidade com a fotografia de rua e o audiovisual. Bom, antes de mais nada, boa tarde. Tudo bem, Jonas? Beleza, cadê? Tá aqui, tá. Agora sim, vai. Boa tarde. Boa tarde. Satisfação tá aqui. Beleza. Agora, esse nome, a primeira pergunta logo, né? Sobre o tatame, tem a ver com o teu sobrenome? Na verdade é uma metáfora, esse palco de luta que é a vida da gente, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente pauta conteúdos em um tripé que a gente tem, que é cidadania, comportamento e cultura. Então a gente fala sobre a vida, sobre essas três linhas de frente, pautando conteúdos de uma maneira positiva, de uma maneira agregadora e valorizando o que tem aqui no nosso estado, na nossa cidade. Mas você já faz isso há quanto tempo? Você tem uma cara de novo, meu amigo. Cara, eu tenho 32, o Sobre o Tatame tem 6 anos. 6 anos já o Sobre o Tatame. Se você não sabe, o Jonas... Ele começou a história dele no jornalismo aqui no Imirante. No Imirante. Eu tava querendo conhecer, porque tá de máscara. Assim, Eu trabalhei aqui no Imirante.com de 2012 a 2017. E na faculdade, o Pedrinho foi meu professor. Eu não tava sacando assim, não, mas eu tava querendo para esses olhos. Eu conheço esses olhos. Sim. Legal. Sakamoto, primeiramente, como começou esse contato com a fotografia, né? E o que chama maior atenção do seu olhar? Cara, eu comecei a fotografia pelo meu pai desde criança. Ele morava no Japão junto com a minha mãe e ele sempre estava com uma câmera na mão. E aí, muito antes desse termo vlog, né, de fazer um diário em vídeo, que hoje a internet tem cheio de pessoas fazendo isso, meu pai fazia isso porque ele gravava fitas, VHS mesmo, pra mandar pra gente aqui no Brasil, pra eu e minha irmã, a nossa família ver e tudo. Em VHS? Isso. E a gente tem até hoje essas fitas. E aí eu ficava muito curioso e ficava manuseando as câmeras. E aí salta, 10 anos, eu fui morar lá no Japão com eles. E aí tive contato com uma câmera digital. E aí de lá pra cá eu aventurava de maneira muito tímida. E aí foi dentro do jornalismo que eu vi uma oportunidade de contar histórias, de poder documentar as coisas. E aí eu tô nessa. E aí em 2020 eu resolvi mergulhar de cabeça, porque eu já fazia isso de maneira jornalística, né, dentro do Sobre o Tatame, também aqui na Mirante, na época que eu trabalhava no Imirante.com. As matérias principalmente que eu fazia eram em audiovisual e fotografia. E aí quando foi agora em 2020 eu decidi me jogar mesmo de uma maneira mais experimental. Então você não conseguia fazer de uma maneira simples, apenas técnica, não, né? Você tinha essa inquietação. Sim. Eu fiz um curso de direção de fotografia para cinema em 2017, quando eu estava morando em São Paulo. E de lá eu fui entender o que eu fazia de maneira experimental com câmera e tudo, então eu fui ter um manuseio mais consciente, mais maduro mesmo.
E aí eu comecei a aplicar isso nos meus trabalhos e a partir disso eu também edito vídeo. Eu comecei a juntar as duas coisas, né? Tanto na captação, na criação das fotos, quanto no tratamento depois na pós. Bom, Jonas, você assinou recentemente sua primeira direção de fotografia no videoclipe do rapper, por sinal uma grata surpresa, e boa surpresa, né? O Marco Gabriel, maranhense, e na música Chato, né? Gravado ali nos bairros de Fátima e Bom Milagre. Inclusive, como é que foi esse trabalho? Tem a participação, né, de Débora Mello também, né? Isso. A Débora também é uma poetisa daqui. Poetisa fantástica. Sim. Então, esse convite ele surgiu a partir da Jéssica Laone, que é a diretora do clipe. A gente se conheceu no começo de 2020, que ela me chamou para editar o clipe de Batidão, da cantora drag M. E devido à nossa química criativa, ela ficou muito instigada em querer fazer um trabalho comigo. E assim como eu, ela gosta muito de rap também. E aí nesse período ela se aproximou muito do Marco Gabriel. E o Marco falou: Jéssica, eu quero fazer meu primeiro clipe e tudo. Jéssica, para quem não sabe, é super premiada. Ela tem mais ou menos uns 7 prêmios, assinando como diretora, cineasta mesmo. E ela falou: Jonas, vamos fazer um clipe e tudo. Então, como eu tava falando com o Pedrinho numa conversa nos bastidores, pouco antes da gente entrar aqui no ar, eu tava indo toda semana até o dia da gravação. Para quem não sabe, foi tudo feito em um dia. A gente começou 8 horas da manhã e terminou antes das 10 da noite. E o clipe a gente construiu junto essa história, tanto que a gente fala para todo mundo que é um filho nosso, assim, porque eu e ela a gente assina o roteiro. E a minha responsabilidade, falando especificamente da fotografia, foi traduzir em imagens a visão dela, assim. Ela queria muito fazer um resgate da cultura do povo preto, a autoestima mesmo, ao mesmo tempo mostrar a realidade do Bom Milagre e do bairro de Fátima, que são dados como bairro perigoso, mas que existe muito afeto, muito amor, muita senso de comunidade. E a gente fez isso tudo mostrando, também atrelando com a letra do Marco, que apesar de chato, eu tava até conversando com uma amiga ontem. O nome, né? Todo mundo achar assim, que chatice, nada. Chato, na verdade, é um grito de autoestima mesmo, assim, de mostrar assim, no México hoje eu tô muito bonito, eu tô bem chato mesmo, tô bem vestido mesmo. Porque é muito isso, assim, o povo preto ele já tá muito marginalizado devido, enfim, ao racismo, à sociedade racista que a gente vive. Então o rap traz muito esse levante da autoestima e o Marco faz isso brilhantemente com a música dele. E que casou também de uma maneira magistral com a direção de Jéssica Laone, com a visão que ela tinha para a música. E teve a participação da Débora Mello, que no final do clipe traz um poema muito arrebatador, muito incrível e muito sensível também. Agora, todo esse trabalho foi feito no ápice da pandemia? A gente rodou o clipe em agosto e teve as reuniões foi muito online, né? E a gente teve também na véspera da data de gravação, a gente teve uma reunião presencial em que a gente rodou com a equipe de produção nos pontos que a gente queria gravar dentro do bairro de Fátima, quanto no Bom Milagre. E assim a gente conseguiu sintonizar todo mundo e que a produtora da Jéssica, a Clockwork Filmes, eles têm essa dinâmica de tentar fazer tudo em uma diária só, o que na minha opinião é muito interessante porque mantém o pessoal com a energia lá em cima, que às vezes quando tu dilui em várias diárias, nem sempre dá para manter a galera no mesmo pique, né? Então foi muito assim. Agora me responde uma coisa, o leigo quer saber, né? O nosso ouvinte, eu também sou muito leigo nisso. Quando a gente vê assim, a gente fala um videoclipe, né? Um filme e tal, aí tem aquele prêmio, a direção de fotografia. O que significa isso dentro do contexto de um vídeo, por exemplo? Porque a fotografia é fotografia. Sim. Mas a fotografia, qual a importância dentro desse contexto? Então, a tua análise, a tua visão fotográfica. De uma maneira, se fosse resumir em uma frase, é traduzir em imagens a visão do diretor. O diretor ele puxa várias referências com base também no que ele está querendo mostrar, que case a visão dele da música em imagens, numa história que quer ser contada com essa música. Então, é mais ou menos assim que a gente trabalha. E aí Jéssica puxou muitas referências dos filmes do Spike Lee, tanto que tem cenas que são verdadeiros tributos a cenas do filme do Spike Lee, os filmes dele, melhor dizendo. Grandes produções. Isso. E aí, ao mesmo tempo, estudar o ângulo, a melhor maneira que a gente pode retratar. Tanto que há cenas no clipe em que a gente mostra as pessoas do bairro de Fátima em ângulos que é de baixo para cima. Então, quando tu mostra de baixo para cima, dá aquela sensação de poder, como se estivesse olhando aquela pessoa no alto, dando um aspecto de divindade e tudo. E aí também, qual lente a gente pode usar, qual é o melhor ângulo, por que essa imagem tem que ser um pouco mais tremida, por que essa tem que ser mais estável, como a gente pode trabalhar a composição da cena que vai ser filmada. Então a primeira discussão é você e o diretor, né? Vocês têm que estar era uma conversa muito casadíssimos. Isso, é sempre uma conversa muito afiada entre o diretor de fotografia e
o diretor propriamente dito, e no caso foi eu e Jéssica conversando, ela me mandava muitos videoclipes, eu mandava também muitos materiais. Por exemplo, uma curiosidade que parece que não tem nada a ver, mas ajudou muito a brilhantar o trabalho de Chato. Eu falei pra ela de um filme de ação que eu gosto muito, que se chama Mad Max, A Estrada da Fúria. Uau. E o que conta a história desse filme é a ação. Tem uma história dos personagens que envolve tudo, Sim. mas devido à ação ser o pano de fundo da história, todas as cenas do filme, todas, ao longo de quase 2 horas, os personagens estão no centro da tela. E aí eu levei essa provocação pra Jéssica. Falei, Jéssica, assiste esse filme e vamos tentar traduzir isso em Chato, porque como vai ter muita imagem dinâmica, vamos focar todo mundo no centro da tela. As imagens em volta, tá, mas é todo mundo no centro. Da tela. Agora, é legal. Outra coisa também interessante é trazer essa concepção sua aí, essa concepção de filmes que você assiste, para dentro da nossa realidade. Né? Demonstrar claramente as suas referências, né? Exato, também, exato. Tanto que quando eu levei essa ideia para a reunião com a produção, a Camila Soares, também trabalhou na produção do clipe, também trabalha aqui na produção do programa daqui, ela, quando eu citei isso, ela falou, isso é muito legal porque na história do cinema brasileiro, personagens negros sempre ficam no canto da tela, nas obras do cinema e de audiovisual em geral. Uma coisa que a gente então, não repara às vezes, assim. Então a gente subverteu isso e trouxe todos os personagens negros que estão sendo mostrados no clipe para o centro da tela, valorizando todo mundo, assim. Então são várias pequenas provocações que existem e também fazendo resgate à ancestralidade, espiritualidade, porque Jéssica, ela falou um negócio muito interessante sobre pedir permissão mesmo, assim, quando tem esse aspecto mais divino da coisa, assim. Então, quem assiste o clipe vai ver que há uma senhora preta abençoando o começo e também na cena final da Débora também tem uma outra mulher também trazendo esse resgate espiritual e assim a gente fecha toda a história que a gente conta através do clipe. Beleza, então através desse clipe nós vamos curtir agora pelo aplicativo, né? Vai aparecer aqui pelo aplicativo, na telinha do aplicativo, e depois, evidentemente, você vai também a gente vai estar disponibilizando o programa, você vai curtir também via YouTube, né? E pode baixar Marco Gabriel, Chato, participação Débora Mello. Vamos lá com a direção do nosso querido, na direção de fotografias do Jonas Sakamoto. Vamos curtir na Mirante FM. Vamos lá, Chato. Tu não me cutuca porque eu tô chato pra caralho, você fuder, isso aqui é rap underground, só os cachorros rato. Quer peitar, vou pra cima, se desculpinha. Foda-se o jogo, eu tô porque eu quero, eu amo essa porra, isso aqui é minha vida. Pra longe de mim com essa má energia, poeta com a ciência de rua, faz sentir negada pira. Sente a emoção, ver o quanto é real. Essa é a diferença de quem é de verdade, da réplica do original. Imitando gringo, beat, hit, lean, drogas na night. Vou pra lá com esses teus trap que são ralados demais. Vou até me calar, tu é o bandidão e eu jamais. Nossa senhora, que coisa arrepiante. A gente fica assim, já subindo os créditos ali. Parabéns, ficamos congelados. Eu fiquei aqui assim. Congelamos. Eu fiquei completamente extasiado com esse clipe. Paramos. Stop. Nossa senhora, stop mesmo. Parabéns, Sakamoto. Realmente, grande trabalho. Obrigado. Não é você e toda a produção, evidentemente, né? Os artistas também. Uma equipe muito boa. Com essa poesia. E olha, e é bem o que você narrou mesmo, né? Você trouxe também os moradores para esse clipe, né? Você trouxe as pessoas que vivem ali. São pessoas de lá, são pessoas que... Porque, como eu falei, né? Foi um mês, mais ou menos, eu indo lá pro bairro de Fátima. Então, Jéssica me conduziu andando pelos pontos do Bom Milagre, junto com o Marco, e levou na feira do bairro de Fátima, no Alto, que é uma praça onde tem a igreja, que é um ponto muito emblemático do bairro de Fátima. E aí foi o que eu falei, a visão é toda da Jéssica Lawane e eu tentei traduzir imagens mesmo, usando a fotografia como ferramenta de provocação. E o Marco Gabriel cheio de atitude. Ele tem, né? cara, recomendo, as letras dele são muito politizadas, trazem mesmo uma mensagem que são verdadeiras aulas de história. E ela, e a menina também, a Débora, né? Sim, a Débora, ela é incrível. Ela é incrível. Incrível. Ela é super sensível, ela é dona de uma energia super gostosa mesmo, assim. Eu tenho várias conversas incríveis com ela, assim, ela é muito feliz de ter ela nesse trabalho, porque eu conheci ela em 2019 num quadro que eu tenho musical no Sob Tatame, que é o Sob Tatame Sessions. Foi ali que eu tive conhecimento dela. E vocês notaram que a música de Chato é muito curtinha, ela tem mais ou menos 1 minuto e 20. E a música não é chata. Pois é. E aí foi por isso que eu e a Jéssica resolvemos fazer todo o trabalho em 3 atos. O primeiro ato, que ela queria trazer uma coisa que é muito inclusive explicar para os nossos ouvintes, teve um pequeno de pausa, quem não está vendo pelo
pelo aplicativo, são momentos que estão sendo contados ali no clipe. Exato. É o primeiro ato, e Jéssica queria trazer muito que é essa coisa, porque nos bairros de periferia, principalmente, assim, a sala é um ambiente onde todo mundo convive mesmo, dali pra porta mesmo, então ela quis trazer mesmo aquela ambiência mesmo da casa. E mesmo. O seu primeiro clipe é esse? E como diretor de fotografia, sim, foi a minha estreia, graças a Jéssica Mamãe que fez esse convite. E aí o final do clipe, com Débora fazendo aquela poesia também, foi lá no Bom Milagre, tudo gravado lá. Muito bem feito, a gente está extasiado mesmo, essa é a palavra. E olha, a gente vai fazer o seguinte, vamos dar um tempo para os comerciais. Jonas, a gente volta já como continuar conversando contigo, tranquilo, tá bom? Falou, fica aí então, tá curtindo Mirarte, hein? Arte e Cultura aqui na Mirante FM. Maranhão, meu tesouro, meu torrão. Na Mirante FM, Mirarte, Arte e Cultura, com João Marcos e Pedro Sobrinho. Maranhão, meu tesouro, meu torrão. Eu fiz esta toada pra ti, Maranhão. Bom, e nós estamos voltando aqui na Mirante FM, trazendo para você um Mirarte, que realmente está falando sobre um assunto muito legal. Nossa querida Paloma, de parabéns, viu? Mais uma grande indicação. Ela mais um gol de placa. Né? Mais um gol de placa. Olha, essa Paloma, ela tá realmente... Eu não vou mais nem fazer o programa, Pedro. Vamos colocar a Paloma para apresentar também, para fazer tudo. Rasgar seda. Tá legal? Aí ela coloca para filmar ali, né? Quem não tá vendo, ela tá filmando a gente, que ela odeia aparecer. Vem cá de novo, dá um tchau. Vem cá, dá um tchau para cá, para essa câmera ali, ó. Essa daí que é a Paloma. Tá legal. Na direção do Evandro Costa, a gente está voltando com o Mirarte. E hoje a gente trazendo aqui o Jonas Sakamoto para falar sobre o universo da fotografia. O universo é bem vasto, né, Jonas? Sim. Fala pra gente assim, ele não é só essa coisa do simples, né? Do simples trabalhar com a imagem, não, né? Você tem que ter um sentimento muito maior, é isso? Cara, eu acho que é retratar a realidade. Tanto que, apesar de existir os preceitos básicos para fazer fotografia, mas não existe na prática certo ou errado. Não dá pra ser só técnico. Não, é porque na verdade cada um olha o mundo de um jeito. Então, falando da fotografia, cada um vai retratar da maneira que vê. Então, tem fotografia preto e branco, colorido, tons pastéis, tons frios, paisagem, retrato de pessoas. Que você vai tirar uma foto, por exemplo, lá da maneira simples. Eu tirei uma foto sua, mas eu lhe vejo de outra forma. Então eu vou trabalhar essa foto para poder... Vou dar um exemplo para ilustrar o que eu estou dizendo. Eu já escutei bastante que minhas fotos são escuras. A explicação que eu dou é que, como eu tenho astigmatismo, então eu olho tudo muito claro. Essa é boa. Como eu olho tudo muito claro, então na minha cabeça as fotos são legais, mas pra quem, por exemplo, não tem astigmatismo, diz que tá muito escura. E aí por muito tempo eu me incomodei com isso. Eu também tenho astigmatismo, eu também vejo tudo muito claro. Pois é, e aí, só que ao mesmo tempo me falam, não, cara, acaba que é uma assinatura tua e tudo. E é isso que é a grande magia da fotografia. Quer dizer que o astigmatismo é a sua assinatura. Mas Jonas, no seu mundo, o que você gosta de fotografar? Cara, eu gosto muito de fotografia de rua. Eu tenho, inclusive, durante a pandemia, como meus trabalhos todos sumiram, eu queria praticar o que eu sabia de alguma forma. Então eu comecei a fazer alguns vídeos no YouTube sobre fotografia, falando desde coisas técnicas até algumas vertentes da fotografia. E eu experimentei fazer minha primeira experiência de fotografia de rua. Eu botei uma câmera aqui no meu peito e fui pra rua fotografar. E saiu na época da pandemia, as ruas meio que vazias. Então, o meu primeiro experimento, eu fui deixar uma máquina de cortar cabelo. Eu moro na Coab, na casa de um amigo meu, fui de bicicleta e aí documentei todo esse trajeto e botei com algumas fotos, tanto de retratos quanto do bairro. E na época no Twitter super viralizou e tudo. E aí a experiência mais recente que eu fiz nessa mesma temática foi na Rua Grande. Eu andei do começo da Rua Grande, ali na Rua do Passeio, até lá na Rua Portugal, no Centro Histórico. E documentei tudo, fotografando as pessoas na Rua Grande. E aí virou um vídeo que está no YouTube, são 12 minutos de fotografia de rua. E aí pra mim é a vertente que eu mais gosto, porque nas abordagens você acaba trocando ideia, conhecendo histórias. Inclusive pro vídeo que eu botei no YouTube, eu termino fotografando uma senhorinha que vende aquelas placas, aqueles azulejos personalizados lá no Centro Histórico. E eu não botei no vídeo final, mas eu tive uma longa conversa com ela sobre espiritualidade. As pessoas também, quando se viam sendo retratadas e acabavam olhando o resultado, se sentiam bem, tipo, olha, que legal, não sei o quê. E como você vê a relação da fotografia com o urbano, já que você está narrando isso, essa tua busca? Cara, eu comecei a andar de bicicleta tem mais ou menos um ou 2 anos e eu descobri uma coisa num pedal que tem em comum com a fotografia, com desse aspecto urbano. É que existem várias São Luís dentro de São Luís. Existem várias cidades dentro da mesma cidade.
e que infelizmente tu tá andando de carro pra cima pra baixo, o trânsito, tem que ter atenção no trânsito, não acaba olhando esses detalhes. Então tu acaba encontrando poesia, tu acaba encontrando afeto, curiosidade em cada lugar que tu passa. Então, quando eu falo que existem várias São Luís, uma mesma São Luís é muito nesse sentido. Mas assim. isso você não foge do rural também, né? Então, tu falou sobre mais cedo, Urbano. acho que não estava no ar ainda, de que tu gosta de desbravar. Eu me identifico, eu me identifico muito com isso, porque eu também gosto de explorar a cidade. Então, quando eu tô de bicicleta, às vezes eu levo minha câmera, eu paro nos lugares, eu vou, aí eu acabo trocando ideia e tudo. E isso se estende claramente à parte mais rural da cidade. O negócio é que tem que ter um planejamento para sair, assim, principalmente se for de bicicleta e tal. Enfim, tem que também ter cuidado, porque, enfim, não dá para ser inocente, ingênuo, que a cidade tem que ter cuidado também se não tem alguém malicioso querendo fazer alguma coisa. Então, eu gosto mais do aspecto mesmo urbano, assim, porque dá para te mostrar tanto a engenharia de como a cidade funciona, porque, por exemplo, andando de bicicleta eu notei que a cidade não pensa no ciclista, assim, saca? Porque as pessoas não andam de bicicleta só pra se exercitar, não. Tem gente que usa se locomover mesmo. Usa de meio de transporte mesmo, assim. Então, eu acabo tentando nessa experiência retratar dessa forma. E a nossa cidade, como não é tão grande assim, seria uma maneira ótima de reduzir trânsito, um monte de coisa. Pois tem vários aspectos positivos, desde a poluição, meio ambiente, quanto de saúde mesmo, mental e física, para quem se locomove. Bom, só tem mais 2 perguntas para fazer aqui pro Sakamoto. À vontade. A primeira é com relação... A sua história de vida está toda ali na Coab, não é isso? Sim. E também eu queria saber como é que o Sobre Tatame está reagindo a esse momento aí pandêmico, né? Cara, o Sobre Tatame, ele começou a virar um negócio tem mais ou menos um ano e meio. A gente, além de criar os conteúdos dentro do site, a gente começou a ofertar alguns trabalhos, porque a gente tem uma equipe muito boa em audiovisual, fotografia, em jornalismo também. E a gente começou a oferecer esses tipos de serviços, assim, né? Então, ao longo de 2019, a gente deu vários saltos bem importantes, desde produção de evento até prestar esses serviços para festivais aqui na cidade, principalmente, e também algumas empresas de cunho mais institucional. Só que aí a pandemia veio e bagunçou todos os planos que a gente tinha, então a gente está tentando se virar como pode e ofertando justamente esses tipos de trabalho, né? Porque uma coisa curiosa que tem rolado assim com a gente é que as pessoas procuram a gente devido ao que a gente trabalha dentro do site. Então eles querem mais ou menos a linguagem que a gente trabalha ali, nas coisas dos nossos projetos mesmo, na linguagem deles, quanto produtos que eles pensam em oferecer. Eu vou dar um exemplo, o Festival BR-135, né? Eles procuraram a gente e falaram, olha, a gente gosta como vocês pautam o nosso festival no site de vocês, então a gente quer dessa vez pagar por isso, como é que a gente pode trabalhar e fazer essa parceria. E aí tem rolado mais ou menos nesse aspecto, assim, o trabalho que a gente tem feito, assim. Aí por hora a gente tá um pouquinho, não tá parado, mas a gente tá trabalhando uma coisa mais interna pra gente se estruturar e entrar em 2021 mesmo, botando a mão na massa. Legal, olha, tem muita coisa pra gente conversar, porque é um assunto também maravilhoso, e Jonas Sakamoto também é uma figuraça também pra gente conversar, viu? Jonas, a gente só quer agradecer a sua presença aqui com a gente. Também. Realmente continue transformando, trazendo essas imagens pra gente que você tem, com todo o seu astigmatismo. Tá certo, obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigado também por esse espaço, poder falar um pouquinho das coisas boas que existem na cidade. Tem muita gente boa fazendo coisa incrível aqui em São Luís, assim. Tá legal. Bom, e hoje a gente vai encerrar o programa, né, Pedro? Como homenagem a uma pessoa que se foi, né? Que se foi no dia de hoje. Foi uma notícia triste com essa notícia. Uma notícia triste, foi inclusive levado pelo Covid, né? Mais uma vítima do Covid-19. Que é um grande artista, que 79 anos, né? 89 anos, aliás. Nosso querido Genival Lacerda. Morreu no Recife. E que eu, inclusive, aprendi desde pequenininho a ouvir demais. E quando a gente fazia, inclusive, né? Quando eu faço a nossa discotecagem do Forró Pé de Serra, que você sabe que eu gosto muito, ele assim, é categoria. Tem que estar lá, tem que estar no repertório. Quem não ouviu Severina Chique? Ela deu rádio, não me disse nada. Procurando tudo. Oh, meu Deus do céu. E a gente vai encerrar com Zé Cabaleiro e Genival Lacerda, Parque do Juraci, que ele fala aqui de Arari e tudo mais, né? Muito legal. Pau na máquina. E depois Procurando Tu, Genival Lacerda. Falou. Pedro Sobrinho. O bem-humorado Genival Lacerda vai ficar sempre dançando com aquele bucho. Tá legal dançar com aquele buchinho. Ele é uma figuraça. Vai deixar saudade. Mas Jonas, querido. Sempre. Um abraço. Jonas, obrigado, Jonas. Obrigado, amanhã tem mais Mirarte. Falou, tchau. Depois que ele me convidou pra eu ir num parque mais ela lá em Birigui, e eu vesti meu terninho engomado, alisado.
batizado, alinhado pra brincar com Juraci. Já no caminho eu comi um churrasquinho de chá e um suco de sapoti, e foi ficando divertido pra caramba, Juraci dançando. E é isso, gente, eu quero agradecer muito a Paloma, a produtora do programa, agradecer também ao João Marcos e o Pedro Subinho, que me receberam muito bem, foi um papo super divertido, super leve, super agregador também. E é isso. Se gostou desse vídeo, considere deixar uma curtida, isso faz esse vídeo alcançar em outras pessoas que têm interesse sobre esse tipo de assunto. Compartilha com quem tu acha que pode gostar também. E deixa aí nos comentários alguma dúvida também, sugestão de temas, isso é sempre muito bem-vindo, até para eu entender direitinho que tipo de conteúdo vocês gostam que eu compartilho aqui sobre esse mundo da fotografia. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo, hein? Valeu!